Vida Longa CBN. Doutora Cristina, bom dia. Bom dia! Bom, começamos então com essa pergunta, né? O que é uma tatuagem? Porque a gente percebe que é uma canetinha que passa uma tinta e fica às vezes esfregando no mesmo local várias vezes. Tintas pretas, coloridas. Até que ponto essa tinta entra na pele? Como é que a gente pode definir uma tatuagem? A tatuagem é um pigmento, né, que é um corpo estranho e, de qualquer forma, a partir do momento que entra na pele, ocorre uma resposta imunológica. Então, sempre quando a gente vai fazer, quando se procura fazer uma tatuagem, a orientação que eu sempre dou, assim, procurar um tatuador de qualidade, que vai utilizar uma tinta de boa qualidade, porque a resposta imunogênica pode ser muito intensa e ser responsável até por doenças no organismo, dependendo do tipo de pigmento que é utilizado. Uhum. Bom, existe algum tipo de certificação nesses lugares que as pessoas possam procurar para saber, aqui é de confiança? Normalmente é sempre bom procurar saber que tipo de tinta que está utilizando, entendeu? Porque Uhum. isso varia muito de cada estabelecimento, mas tem sim uma regulamentação. Ok. Bom, como é que é como é que é essa marca na pele? É uma queimadura? É uma pintura mesmo? Porque a gente percebe que ao longo do tempo algumas até desbotam e as pessoas tatuadas falam, eu preciso reforçar, eu preciso ir lá para colorir de novo porque desbota com o sol. Com o tempo, uma tatuagem sumiria? Uma pessoa que faz uma tatuagem com 18 anos, lá 70 anos depois, essa tatuagem existe ainda? Sim, existe. O pigmento Uhum, ele é colocado na pele através de microperfurações, que é aquela canetinha lá da tatuagem. Ela uhum. fica permanente na pele porque a tatuagem, ela é o pigmento é uma partícula grande que nosso organismo não consegue digerir. Ele vai ser eliminado pelo nosso organismo automaticamente pelo processo de renovação da nossa pele, que a nossa pele ela tem camadas que ela fica se renovando constantemente, faz Sim. parte do processo natural da pele. Então, por isso que nessa descamação natural da pele, o pigmento ele vai sendo automaticamente eliminado e a tatuagem vai desbotando ao longo dos anos. Mas dificilmente, mesmo depois de 50 anos com pigmento na tatuagem, o organismo consegue eliminar completamente esse pigmento. Às vezes as pessoas ficam comentando, mas você vai fazer uma tatuagem, vai estragar a sua pele. Levando em consideração que a pessoa escolheu um instituto de tatuagem, um profissional de qualidade, com tinta de qualidade, a tatuagem de alguma forma pode prejudicar a pele? Por exemplo, se a pessoa se machuca, se corta, pode de alguma forma demorar na cicatrização? Existe algum perigo para a pele? Com relação à cicatrização, não. Né? A Uhum. tatuagem, o próprio processo é uma agressão à pele, né? Mas, assim, com relação à cicatrização, à imunidade no local, vai ocorrer normalmente, independente de ter a tatuagem ou não. Então, se você se machucar, o risco de infecção é igual na população sem tatuagem e com tatuagem. Isso aí é indiferente. Alguém pode ter uma predisposição, por exemplo, a, não sei, uma inflamação, porque é como se você estivesse ralando a sua pele ali com tinta, né? Tanto é que você tem que tomar cuidado, a pele deve ficar mais sensível. Alguém pode ter esse local sem saber. Fez a tatuagem, de repente ela inflama, descobre que é alérgica à tinta, existe isso também? Sim, tem algumas tintas que têm maior risco de alergia, principalmente as tintas coloridas. O pigmento vermelho ficou classicamente como o pigmento que mais causa alergia. Inclusive, eu tenho pacientes com resposta alérgica muito grande, que a gente está removendo a tatuagem a laser justamente por causa de uma alergia intensa. E tem também uma resposta imunológica que pode ocorrer à distância. Então, o nosso corpo desenvolve anticorpos contra o pigmento da tatuagem e esses anticorpos eles vão inflamar o nosso corpo em algum outro local. Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela fez uma uveíte, que é uma inflamação numa região do olho, e ela estava quase ficando cega. A gente está conseguindo reverter o quadro removendo os pigmentos da tatuagem. E o agente desencadeante foi sim o pigmento da tatuagem, era com pigmento preto que normalmente não é tão imunogênico, mas nela ocasionou essa alteração e ela por pouco não fica cega. Tá, mas ela fez a tatuagem na pele, em volta dos olhos, ou aquela que tem gente que deixa o branco do olho preto também, né, doutora? Não, ela fez a tatuagem dessa paciente foi nos braços,
né? Ela fez essa tatuagem, depois de algum tempo, as tatuagens, na verdade, ela primeiro iniciou o processo do olho, e ela estava fazendo acompanhamento com oftalmo, e ela perdendo a visão, foi perdendo a visão, e depois começou a tatuagem inflamar sempre quando o olho piorava. Aí foi feita uma investigação e os oftalmos encaminharam para a minha clínica para a gente iniciar esse processo de remoção de tatuagem, e ela estava tomando corticoides fortíssimos que estavam tendo consequências drásticas na saúde dessa paciente, e ela está na quarta sessão e ela já diminuiu bem as medicações para controlar a uveíte. Então a gente está conseguindo reverter o quadro dela antes que ela perca completamente a visão. Ela fez uma tatuagem no braço e No acabou braço, afetando aham. o olho. Isso aí, exatamente. É Eu- um risco que pode ocorrer com qualquer corpo estranho no nosso organismo. Mas como é que ele chega? Corrente sanguínea? Cai alguma coisa na corrente sanguínea? Porque é por contato? Como é que foi isso, doutora? Na verdade, não é o pigmento que causa o problema, é o sistema imunológico. O nosso Hum, organismo, sempre quando você tem um corpo estranho, seja uma prótese de silicone, seja um pigmento de tatuagem, ele é considerado como um corpo estranho no nosso organismo. E vai ocorrer uma resposta inflamatória de produção de anticorpos contra aquele corpo estranho no nosso organismo. Então, esses anticorpos ele podem ter uma ação somente local, então só no local da uhum, tatuagem pode ocorrer a inflamação, ou esses anticorpos eles podem ter uma ação à distância. Então, que foi o uhum. caso dessa paciente, que ela fez uma reação à distância nos olhos. O outro paciente que fez a resposta imunológica alérgica, ele fez uma resposta imunológica no local da tatuagem, que o processo foi evoluindo. Hoje ele tem uma resposta inflamatória alérgica no corpo inteiro também. Bom, no caso de reações como esses dois pacientes que a senhora citou para a gente, há uma necessidade realmente de fazer a remoção da tatuagem para melhorar a condição de saúde deles, né? Isso, sempre quando tem um processo de resposta imunológica, o tratamento é sempre tirar o agente desencadeante. No caso desses pacientes, seria o pigmento da tatuagem. Então, a gente Uhum. está iniciando o tratamento dele. Agora, tem quem faça uma tatuagem e se arrependa depois e queira remover também. Sim, a maioria dos pacientes que nos procuram, as pessoas fazem tatuagem numa fase muito jovem da vida. Então, com 18 anos, aquele desenho faz sentido com a pessoa de 18 anos. Então, quando chega geralmente com 25, 30 anos, que a pessoa cai no mercado de trabalho, ou às vezes começa a constituir uma família, aí aquele pigmento começa a não mais fazer sentido. Então, a pessoa se arrepende, né? A maioria dos pacientes que nos procuram é por esse motivo. Tem aqueles pacientes que não gostaram do desenho, ou que não ficou, né, na Uhum. expectativa que eles atingiram, mas a maioria é porque fez a tatuagem muito jovem e depois de uma certa idade não combina mais. Bom, a gente brinca dizendo que eu, por exemplo, sou covarde com dor, tá? O pessoal fala, a tatuagem vai ficar bonita e tal. Eu falei, não, gente, eu não vou sofrer uma dor à toa. O pessoal, não dói. Bom, enfim, dói para fazer e dói mais para tirar, doutora? Para tirar dói mais, para tirar Ah, dói muito mais. Porque quando a gente joga o laser, igual eu falei, o pigmento da tatuagem é uma partícula grande que o nosso organismo não consegue digerir. Então o laser ele vai fragmentar esse pigmento. Então ele explode mesmo o pigmento dentro da pele. ai. Mas assim, sem anestesia fica um procedimento bem desconfortável. Mas a gente acaba ajudando os pacientes, claro, então a gente usa uma pomada anestésica. Então, quando a pessoa é muito sensível, a gente injeta mesmo anestesia. Então, para quem é mole para dor, pode vir tirar a tatuagem sem medo, que tem anestesia. Bom, se pequenininho ou grande, vai durar um pouco mais essa dor para até. Quantas sessões para tirar tudo e quantas sessões de dor a pessoa vai ter que encarar para remover tudo, doutora? Em média, é em torno de 8 a 10 sessões para pigmento preto. Os pigmentos coloridos quase sempre passa de 10 sessões, assim, geralmente demora um pouquinho mais, porque o laser ele tem mais afinidade pelo pigmento preto. E a dor, ela é mais intensa no início do tratamento, que a gente tem uma quantidade maior de tinta, então à medida que a gente vai clareando a tatuagem que tem pouquinha tinta, o final do tratamento é bem tranquilo, não chega a ser desconfortável a dor, não. E os cuidados da remoção são os mesmos de quando a pessoa faz a tatuagem? Porque tem que passar pomadinha, botar um plástico em cima e tal, ou são cuidados maiores e mais delicados? Os cuidados são bem parecidos. A gente sempre pede para evitar a exposição ao sol nos primeiros dias, para não interferir na cicatrização. Tem as pomadinhas que tem que estar utilizando e o filtro solar nas áreas expostas ao sol, que é o ponto mais importante.
E a gente sempre pede para não coçar o local, não remover crostas. Pode acontecer de dar alguma bolha, a gente pede para não estourar, né? Para não ter risco de infecção naquele local. Então tem que ter um cuidado adequado, principalmente para a gente ter um resultado estético muito bom no final. Olha, tem um ouvinte aqui que pediu para não ser identificado. Ele disse que ele é seu paciente. E diz que dói muito sim, viu? Que ele só consegue tirar com anestesia. E ele está tirando várias tatuagens que ele tem pelo corpo. Só não disse quem era, doutora. Ah, deixa ele, eu vou descobrir. Agora, o tipo de pele. A senhora falou sobre pessoas que têm a pele mais sensível. A gente sabe que tem peles com pigmentos diferentes também. Tem gente que faz tatuagem para esconder uma cicatriz. E aí depois se arrepende e quer tirar e tem ali uma cicatriz embaixo. Como é que funciona isso, doutora? Olha, geralmente a gente utiliza o laser para remover a tatuagem, um laser que a gente chama de NDR, que é switched, que é um laser específico para remover a tatuagem. Então, às vezes, no final do tratamento, a gente já inclui um laser fracionado, que a gente vai ajustando a qualidade da pele para melhorar a cicatriz. Então, quase sempre a gente já consegue já ir tratando um pouco a cicatriz também, entendeu? Uhum. E quanto à cor da pele, muda alguma coisa? Muda, sim, pode acontecer. Assim, com relação a tipo de pele, então, assim, geralmente pele morena e pele negra tem maior risco de ficar cicatriz e manchas no local. Então, a gente sempre faz com mais cautela em caso de pele morena e pele negra. Os riscos estão relacionados a manchas na pele, cicatrizes e até queloide. Pessoas com queloide, a gente nem aconselha muito a fazer a remoção, porque o risco é muito grande. Uhum. E com relação às manchas, a gente consegue clarear depois. Então, se perder o pigmento, a gente aumenta o intervalo entre as sessões, que pode despigmentar um pouquinho a pele e ficar meio esbranquiçado. Se escurecer também, a gente entra com clareadores para a gente espaça mais as sessões. Então, a gente sempre vai fazendo assim, ajustando o tratamento também para não ficar essas complicações no final. Pessoas que têm tatuagem no rosto, como esse rapaz que era, né, o maior tatuado do Brasil, a pele fica igualzinha, doutora, depois que remove a tatuagem? Tem lugar que não é aconselhado fazer uma tatuagem de jeito nenhum, porque para remover não vai ser igual? Por sorte, a face é o nosso melhor local de cicatrização. Hum. Então, assim, o risco de ficar cicatriz na face é menor do que em qualquer outro local do corpo. Então, tatuagens na face, mesmo em pacientes de pele morena, o risco é muito menor. Então, é onde eu menos me preocupo com cicatrização, é no rosto. Tem algum lugar em que nunca se deve fazer uma tatuagem para não correr o risco de se arrepender e ter que tirar depois, porque vai dar ruim? A área do tronco, a nuca dá muita cicatriz. O tronco, em geral, geralmente costuma ter um risco um pouquinho mais alto de cicatriz, entendeu? Uhum. Bom, doutora, agora passando para aquela pergunta que muita gente se faz, né? E o preconceito disso de quem tem e de quem não tem tatuagem? Porque esse rapaz virou evangélico e está fazendo a remoção da tatuagem. Tem gente que começa a se relacionar com alguém que não gosta de tatuagem, a pessoa vai lá e tira. A senhora já falou, é bom escolher bem como fazer, onde fazer, mas que tem uma idade ideal para se fazer a tatuagem, para evitar, talvez, constrangimentos ou arrependimentos? Olha, geralmente, assim, as idades que eu vejo que tem menos risco de arrependimento é quando você já está numa idade mais madura, acima dos 30 anos, que você já sabe realmente se combina com você, com a sua profissão, né, para não causar nenhum constrangimento. Então, por exemplo, tem pacientes que tatuaram o rosto e viu que no mercado de trabalho estava gerando um certo preconceito, então estava atrapalhando diante dos clientes. Então, está removendo justamente para não atrapalhar no trabalho. Então, assim, geralmente áreas cobertas geralmente são mais seguras com relação a isso, para não ter tanto risco de atrapalhar profissionalmente. Realmente tem gente que se relaciona com alguém que não gosta de tatuagem, acaba vindo remover. Tem tudo isso, mas sempre quando faz uma tatuagem pequena, num local mais discreto, o risco de arrependimento é bem menor. A senhora recebe menores de idade, tipo 15, 16 anos, com tatuagem que o pai mandou tirar? Sim, bastante. Já teve gente de chegar chorando lá porque quase apanhou. Fez a Fez a tatuagem tatuagem escondido. escondido Quando... e o pai descobriu. E na velhice, doutora, alguém que fez uma tatuagem, ficou um pouco mais idoso, ganhou um pouco mais de peso, como é que a pele reage a esse envelhecimento, ao esticar quando a pessoa engorda? Na retirada, fica marca, não fica, muda alguma coisa? Pergunta do Fernando aqui. Pela própria
a resposta imunológica do nosso organismo, a própria tatuagem, com o tempo, como vai ocorrendo uma resposta inflamatória, a tatuagem ela tende a ficar feia com a idade, né? Ainda mais pelas alterações da pele. Então, muita gente às vezes acaba se incomodando e tirando, né, na velhice, mas o processo de cicatrização é o mesmo. Às vezes pode ser um pouquinho muito lento quando é uma pessoa de mais idade, mas em geral o processo de cicatrização é o mesmo. Por conversar conosco, responder os nossos ouvintes a respeito de tatuagem e fica o recado, juízo, hein, gente? Porque dói, tá? Dói mais. Dói. Doutora, olha, muito obrigada, viu, mais uma vez por conversar com a gente. Deixo o convite para a senhora voltar em outras oportunidades também para a gente bater Será um um papo sobre prazer. pele. Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Um ótimo dia a todos. Para a senhora também.